Lei 14.133, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Título 1. Disposições preliminares. Capítulo 1. Do âmbito de aplicação desta lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e abrange, inciso 1º, os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios quando no desempenho de função administrativa. Inciso 2º, os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Parágrafo 1º. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no artigo 178 desta lei. Parágrafo 2º. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado. Parágrafo 3º. Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação, oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas, inciso 1º, condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República. Inciso 2º, condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que: alínea A. Sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação. Alínea B. Não conflitem com os princípios constitucionais em vigor. Alínea C. Sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato. Parágrafo 4º. A documentação é encaminhada ao Senado Federal para a autorização do empréstimo de que trata o parágrafo 3º deste artigo deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo. Parágrafo 5º. As contratações relativas à gestão, direta e indireta, das reservas internacionais do país, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 2º. Esta lei aplica-se a: inciso 1º, alienação e concessão de direito real de uso de bens. Inciso 2º, compra, inclusive por encomenda. Inciso 3º, locação. Inciso 4º, concessão e permissão de uso de bens públicos. Inciso 5º, prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados. Inciso 6º, obras e serviços de arquitetura e engenharia. Inciso 7º, contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Artigo 3º. Não se subordinam ao regime desta lei: inciso 1º, contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos. Inciso 2º, contratações sujeitas às normas previstas em legislação própria. Artigo 4º. Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta lei as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Parágrafo 1º. As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas. Inciso 1º. No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Inciso 2º. No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Parágrafo 2º. A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação. Parágrafo 3º. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Capítulo 2. Dos princípios. Artigo 5º. Na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 42. Capítulo 3. Das definições. Artigo 6º. Para os fins desta lei, consideram-se: inciso 1º, órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Inciso 2º, entidade, união de atuação dotada de personalidade jurídica. Inciso 3º, administração pública, administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público, e as fundações por ele instituídas ou mantidas. Inciso 4º. A administração, órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. Inciso 5º. Agente público, indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Inciso 6º. Autoridade, agente público dotado de poder de decisão. Inciso 7º. Contratante, pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. Inciso 8º. Contratado, pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas signatária de contrato com a administração. Inciso 9º. Licitante, pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participam ou manifestam a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável para os fins desta lei o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta. Inciso 10. Compra, aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias da ordem do fornecimento. Inciso 11. Serviço,
atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Inciso 12. Obra: toda atividade estabelecida por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica a intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta a alteração substancial das características originais de bem imóvel. Inciso 13. Bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Inciso 14. Bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso 13 do caput deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante. Inciso 15. Serviços e fornecimentos contínuos: serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para a manutenção da atividade administrativa decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. Inciso 16. Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra: aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que: alínea A, os empregados do contrato fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços. Alínea B, o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para a execução simultânea de outros contratos. Alínea C, o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados a seus contratos. Inciso 17. Serviços não contínuos ou contratados por escopo: aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período pré-determinado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Inciso 18. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual: aqueles realizados em trabalhos relativos a: alínea A, estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos. Alínea B, pareceres, perícias e avaliações em geral. Alínea C, assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias. Alínea D, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. Alínea E, patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas. Alínea F, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Alínea G, restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. Alínea H, controles de qualidade tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso. Inciso 19. Notória especialização: qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Inciso 20. Estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido em sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Inciso 21. Serviço de engenharia:
Toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse para a administração e que não enquadradas no conceito de obra que se refere ao inciso 12 do caput deste artigo, são estabelecidas por força de lei como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados que compreendem: a linha A, serviço comum de engenharia, todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis com preservação das características originais dos bens. A linha B, serviço especial de engenharia, aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da linha A deste inciso. Inciso 22. Obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, aqueles cujo valor estimado supera R$ 200 milhões.